Bom dia, agora exatamente 5h35, vamos com destino a São José do Belmonte para conhecermos a Pedra do Reino. Então vamos embarcar nessa aventura. Agora estou em Lavras e vamos com destino a Cajazeiras e de lá vamos para Pernambuco, para São José do Belmonte, conhecer essa história incrível. E é isso. Vamos lá. A gente saiu de Cajazeiras tem uns 15 minutos e agora tem que ver o tempo da viagem. A gente chegou mais ou menos. Não, a gente saiu umas 7h30, mais ou menos. 7h30. E agora são 8 horas. 8 horas. Agora. Hora 1232 da viagem, não acaba mais. E ainda nem chegamos na pedra. Só a ida e já errou o caminho uma vez. Acho que a gente vai chegar daqui pra 12 horas lá. Nem Mas vai dar tudo certo. seguimos, a viagem não acaba nunca. Neste estudo de campo, exploramos como o fundamentalismo religioso, que se caracteriza pela interpretação religiosa de textos sagrados e a rejeição de interpretações alternativas, molda as crenças e comportamentos de comunidades. O fundamentalismo não surge isoladamente, ele é alimentado por fatores sociais, políticos e econômicos que criam terreno fértil para ideologias extremistas. Em nosso percurso, analisamos como o sebastianismo, a crença na volta do rei português Dom Sebastião, se entrelaça com o sentimento de esperança e resiliência entre os povos nordestinos. A gente finalmente chegou. Chegou não, né? A gente pegou a van agora, depois de 2 horas que a gente tava procurando o caminho. E agora a gente tá indo pra Pedra. A pedra do Reino. Bem, o sebastianismo ele é uma crença que surgiu no século XVI, após o desaparecimento do rei Dom Sebastião, de Portugal, e a lenda ela diz que ele voltava para salvar o seu povo em tempos de crise, né? E aqui no sertão, essa crença ela vai encontrar um forte eco, né? E já no século XIX, um homem chamado João Ferreira, ele liderou o movimento sebastianista da Pedra do Reino. Em outras palavras, podemos dizer que o fundamentalismo religioso é um movimento social que defende uma interpretação radical e absoluta dos princípios religiosos, o que se manifesta em diversas áreas da vida, como política, economia, educação e cultura. Envolve fatores característicos como a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios fundamentais, rejeição de princípios de modernidade, como tolerância e pluralismo, a combinação de uma visão de um mundo religiosa com ações políticas que enfraquecem a democracia. Bom, as pessoas acreditavam que Dom Sebastião ele reapareceria para fundar um reino encantado, né, um reino utópico. E esse movimento sebastianista ele trouxe muita fé, mas também, embora tenha trazido coisas positivas, trouxe também muitas tragédias, né, com sacrifícios que foram realizados na Pedra do Rei.
Bom, na Pedra do Reino, os rituais místicos, eles eram realizados com o objetivo de invocar a chegada do rei, né, do rei Dom Sebastião. No entanto, esses rituais, eles estimaram-se, né, e levaram a grandes tragédias. E acreditando que o sacrifício humano, ele abriria as portas para a volta de Dom Sebastião, os seguidores de João Ferreira, né, que foi o idealizador, sacrificaram as pessoas, né, em busca de seu sangue para derramar a pedra, e acreditavam que isso traria de volta o rei, acreditando que essas mortes acelerariam o surgimento do reino prometido. Cerca de 100 corpos aqui na região. Um dia, certamente, vai haver um trabalho. E marcou a Pedra do Reino como um símbolo do fanatismo religioso e de uma grande tragédia que aconteceu naquele local. Apesar desses acontecimentos sombrios, a Pedra do Reino, ela também é vista hoje como um importante marco cultural, e além de cultural, histórico. E ela vai simbolizar a fé e a resistência do povo sertanejo, além de ser palco de uma rica mitologia, né, que continuava a fascinar e inspirar todos os artistas. Bom, a lenda do sebastianismo e os eventos ocorridos na Pedra do Reino foram imortalizados por autores como Ariano Suassuna, né, que integrou essa história ao imaginário nordestino em sua obra. E a gente pode ter o entendimento de que a Pedra do Reino, ela é mais do que um símbolo, né? Para os seguidores do sebastianismo, ela era o ponto de encontro deles, né? Era entre o místico e o real, onde o impossível poderia acontecer. E o local foi palco de muitos rituais marcados pela busca, né, de um novo reino em pleno sertão nordestino. A primeira pessoa escreveu um livro contando a história. O livro é esse. Era um promotor de justiça que foi deputado, como era que chamava antes? Era provincial, não era estado, era província. E hoje um deputado estadual, que era Antônio Arco de Souza Leite. Ele é o primeiro a escrever sobre essa história. Então, voltando a falar um pouco sobre a Pedra do Reino, nesse espaço que já esteve entre os finalistas do prêmio das 7 Maravilhas do Pernambuco, a história dele se transformou em uma obra literária em 1971, que foi quando o escritor Ariano Suassuna ele publicou o romance Da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. E no local, duas formações rochosas medem respectivamente 30 e 33 metros de altura cada, né? E esses penedos, eles são um dos principais atrativos em meio a um santuário ao ar livre, idealizado pelo escritor paraibano, Ariano Suassuna. E são 16 esculturas de santos e personagens do episódio sebastianista e do romance escrito por ele, de Suassuna, né? Dispostos em um círculo e em representação ao sagrado e ao profano. É importante a gente falar sobre o fanatismo religioso, que é uma forma intensa e extrema de devoção que pode gerar muitos problemas, né? E muitas vezes as pessoas elas se apegam às crenças de uma maneira tão fervorosa que elas ignoram a razão e desrespeitam opiniões distintas. E isso pode acontecer por diversos fatores, né? E em diferentes religiões, por fatores como crises sociais, desigualdades, e um dos fatores mais importantes é a manipulação política. E um exemplo claro disso é o sebastianismo que a gente falou, o qual trouxe uma esperança que foi particularmente bem forte em momentos de crise, oferecendo um sentido de esperança e redenção, né? Só que, além disso, gerou um fervor que levou à radicalização, infelizmente.
E quando o fanatismo ele entra em cena, os efeitos podem ser devastadores, como conflitos violentos, a intolerância e até a radicalização, a qual ocorreu no sebastianismo. Então, grupos extremistas muitas vezes provocam a exclusão, levando a um clima de medo e hostilidade. Chegamos na Pedra do Reino e agora a gente veio almoçar aqui. Eu estou curtindo enquanto... Ah, o cachorro. Eita. Bato nele, ele me mata. E agora acabamos de almoçar e vamos rumo ao Castelo Armorial. O Castelo Armorial ele vai ser uma homenagem à cultura nordestina, né, inspirada no movimento armorial, criado por Ariano Suassuna, né, misturando elementos medievais com elementos populares, e o castelo ele vai simbolizar a união entre o passado distante e as raízes culturais do sertão. Cada parte desse castelo armorial vai nos contar uma história sobre o sertão, né, onde o imaginário medieval ele encontra a realidade do Nordeste, criando uma fusão única entre a arte, a história e a identidade. O castelo ele vai seguir uma estética medieval com torres, muralhas e detalhes que vão remeter à Idade Média. Como os castelos europeus, né? A construção ela vai evocar uma sensação de nobreza e fortaleza, conectando o sertão nordestino ao imaginário histórico bem distante, mas reinterpretado de maneira única. Há quantos anos você lançou a Pedra Fundamental? Em 2002 eu fiz a proposta com a Ariana, em 2007 eu comecei a edificar, já estava com o projeto todo em andamento, tudo pronto, uma planilha. Tem um terreno, uma casa? Terreno, buraco, isso aqui tem umas manilhas, eu tive que refazer esse terreno saiu muito caro para restaurar e ser nesse local, esboçando o que seria a representatividade, com as torres do Castelo de Dom Sebastião, o Quaderna, que é o narrador da história da Pedra do Reino, então eu tinha que colocar o Quaderna, botei a água em cima, com representatividade do sertão, as cruzadas, eu botei a torre das cruzadas, a mitologia sertaneja que ilustrou o livro de Ariano, como as estruturas do Cruzacá, o Cavaleiro Diabólico, aquela coisa todo dia que ilustra os livros, a mitologia sertaneja, né? Então eu fui colocando em barco, fazendo para Cunhaém, trazendo para cá, montando a estrutura e ao mesmo tempo já colocando e ilustrando o castelo. É lógico que assim, Ariano acompanhou e dizendo, mas me diga aí, ele disse, não, me diga não, a leitura é sua. Eu vou só dizer o que não é para botar, porque aí o que não é, para você não fazer besteira, não faça besteira. Então, você vai fazer uma coisa representativa do armorial, não faça uma tolice, né? Então procure quem sabe, e quando estiver pronto, você vai me mostrando e eu vou dizendo não, só não. E é apenas isso. Então eu fui trabalhando, isso é uma leitura minha. Isso significa que se o outro for elaborar, teria que ser diferente, né? Porque é uma estrutura, mesmo dentro da temática que seria o armorial, não seria o mesmo castelo, seria outro. Mas no meu entendimento, na minha vivência, porque a vantagem é porque eu nasci e me criei aqui. A relação entre o castelo armorial e o fundamentalismo religioso pode ser explorada de algumas maneiras. O castelo, como um espaço de arte e cultura, representa a diversidade de crenças e tradições presentes na sociedade brasileira. Por outro lado, o fundamentalismo religioso, que busca impor uma interpretação rígida de textos sagrados e muitas vezes rejeita visões mais pluralistas, pode ser visto como uma forma de resistência à expressão cultural e artística que o castelo simboliza. Além disso, a presença do castelo em uma região com forte influências de tradições religiosas pode servir
como um ponto de reflexão sobre a importância da tolerância e do diálogo interreligioso. Em contrapartida, a exclusividade proposta por algumas correntes fundamentalistas. A arquitetura e as obras dentro do castelo podem ser vistas como uma celebração da diversidade cultural, um aspecto frequentemente desafiado por visões fundamentalistas. Personagens vão surgindo ao longo das salas e varandas que ocupam os 4 pisos da construção de 1.500 metros quadrados. As 2 torres da parte posterior do castelo, assim como vários elementos de sua decoração, fazem alusão à luta entre os cristãos e mouros, que são caracterizados nas cavalhadas e em outras celebrações populares herdadas da Península Ibérica pelas cores azul e vermelho. No encerramento desse documentário, refletimos sobre a rica tapeçaria cultural de São José do Belmonte, onde a Pedra do Reino e o Castelo Armorial simbolizam a fusão de fé, arte e identidade. É de extrema importância a gente ter em mente que essas atividades extraclasse, elas desempenham um papel crucial na formação do jovem, né? Oferecendo oportunidades para explorar diferentes perspectivas, promover o diálogo e desenvolver inúmeras habilidades críticas. E ao sair da sala de aula e vivenciar esse momento com o mundo real, né, os estudantes eles podem aprender muito sobre a diversidade cultural, a diversidade religiosa, de maneira bem prática e significativa. E essas experiências, elas enriquecem o aprendizado do aluno e ajudam a formar cidadãos mais conscientes e tolerantes. E vão contribuir também para a construção de uma sociedade bem mais harmoniosa e respeitosa. A visita a esses locais não apenas revela a herança literária e histórica da região, mas também nos convida a refletir sobre o impacto do fundamentalismo religioso na sociedade contemporânea. E foi isso. Grata pela sua atenção e até a próxima.